Fala galera do canal aí Quebrando Paradigmas, a paz do Senhor Jesus aí, que vocês possam ser abençoados essa noite aí em nome de Jesus. Espero que vocês tenham tido aí uma grande semana, um grande dia. Seja muito bem-vindo aí no nosso canal. Conforme eu já falei no vídeo passado, nós estamos aqui para falar um pouco, né, de Deus para vocês, para mostrar para vocês aquilo que Deus, como Deus é poderoso, aquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. E é isso aí. Hoje, mais uma vez aqui, em nome de Jesus, que Deus possa ser louvado nesse lugar e que você receba essa palavra aí dentro do seu coração e que Deus possa transformar a sua vida onde quer que você esteja. É isso aí, Tiagão? Glória, é isso aí. Vamos lá, galera. Ó, lembrando aqui, tá? Seja bem-vindo ao canal Quebrando Paradigmas, mas lembrando vocês de curtir, compartilhar, deixar nos comentários aí sugestões. A gente está tentando fazer o nosso melhor aqui, mas a gente está aberto a ouvir a opinião, sugestão de vocês aí. Então não esquece de compartilhar, curtir, deixar comentário, que isso é muito importante aí, para chegar no máximo de pessoas possíveis, que tem muitas pessoas aí precisando ouvir um pouco. Aqui vai ser um bate-papo, né? Um formato que vocês vão estar conhecendo, tipo podcast. É um formato bacana. A gente vai bater um papo, ouvir um pouco a história cada semana de uma pessoa aí, mas sempre glorificando a Deus, tom da honra e tom da glória para Ele aí. Bora? É isso aí. E hoje a gente tem um convidado aí para lá de especial, né, Tiagão? E eu não sei se eu chamo ele pelo nome ou se eu chamo pelo apelido. Eu tô sabendo que o nome dele é bem difícil, alemão. Eu até deixei para você falar, porque eu falei, cara, esse nome eu não vou conseguir pronunciar, não. Não vou então conseguir. É isso aí. Everton Klugisch Hengler. Ele tá sabendo falar certinho. Beleza, tá meu amigo? Anos, o amigo. Mais conhecido como Cagé, né? Cagé, é mais fácil falar Cagé. É mais fácil, porque é Everton Klugisch Hengler, pelo amor. Mas por que de Cagé? Quem que deu esse apelido? Cara, esse Cagé veio da época da escola, época de trabalho de escola. A gente tinha que fazer resumo na aula de geografia e era a época da cafeeira e eu escrevia café rápido assim na aula do resumo. Saía quase o meu F parecia um J. O camarada do lado começou a tirar sarro, falou, você não sabe escrever, café, Cagé, é F, né, não é J. E ele foi falando Cagé, os outros foi ouvindo. E ficou Cagé por causa disso? Foi ficando e até hoje, cara. Caramba, por causa do café que parecia Cagé, ficou Cagé. Show de bola. E aonde você fala aí, Cagé. Você viu aquele dia que a gente tava conversando amiga, com a Laura, né? Laura, Vou falar o nome dela aqui, né? Laura. Nossa amiga, um abraço pra ela aí. E ela, nossa, o Cagé vai lá, legal, nossa, que da hora. Tá, a Laura, que eu tenho pra falar pra você, que eu tô muito feliz, sou um cara muito feliz de ser seu amigo, né? Há muitos anos, né? A gente é amigo, passou por muitas coisas juntos, né? E eu tô muito feliz, cara, de você estar aqui, de você ter conseguido doar esse tempo, não para nós aqui, mas para Deus, né? Porque isso que nós estamos fazendo aqui é para Deus, não tem nada a ver com a gente. Então, e é o primeiro convidado nosso. É o primeiro convidado, convidado de honra. O nervosismo é triplicado. Tá abrindo aí, é isso aí. Cara, então é isso aí. Conta um pouco pra gente aí, pro pessoal saber, né? Como era a sua vida antes de você conhecer Jesus. Conta um pouco desde o início, de como tudo, né, como é que você era, porque deixe bem que as pessoas vejam, para depois as pessoas verem o quão Deus é maravilhoso, né? Porque eu sei de tudo, mas muitas coisas da sua vida, e da onde Deus te tirou é inacreditável, né? Como eu não gosto da palavra inacreditável, mas já comecei a usar ela aqui. Conta um pouco pra gente aí. Bom, primeira boa noite, né? Como já disseram, meu nome é Everton e falar um pouquinho de como era a minha vida antes. Minha história começa quando eu tinha 13 anos de idade, 14 anos de idade, começou muito cedo, no mundo da bebida, daqui a pouco começou com maconha, daí foi passando, conforme foi atingindo um pouquinho mais de idade, foi passando para cocaína, eu fui me afundando. Isso já com 13, 14 anos? Com 13 anos, assim, 13, 14, coisa de escola ainda. Mas assim, esporadicamente. Sim, mas vai começando. Meu problema era timidez, né, e tem aquele lance, né, de falar, você toma uma para, né, dar uma quebrada no gelo, e aí eu fui perdendo a fio da meada. E não ficava só em quebrar o gelo, né? Sempre passava, exagerava. E eu tive um problema muito sério com bebida. Dei, muito trabalho para meus pais, para minha mãe. E daí foi passando para cocaína. E conforme o uso foi aumentando, ela já não fazia mais a cabeça.
E eu via um cenário que, para mim, aquilo ali estava legal. Para mim estava bom daquele jeito, por mais que eu tivesse perdendo muita coisa assim, e rápido, né? Para mim estava legal. Acaba que não percebendo o poço que você está entrando. Para você tá raso ainda, não? Tá legal, tá de boa. Tipo, dá aquele arrependimento, mas no dia seguinte, chega na sexta, no sábado, já ficava alegrão, já queria encontrar os amigos, e a amizade foi permeando com esse tipo de galera, né? E aí, era época de escola ainda, então, na escola, o pessoal da época da escola, até hoje, pessoas assim que não me viam mais, eles lembram, quando fala Cagé, lembra do cara que dava problema, era briga, muita briga, né? Muita briga. Só um pouquinho, né, Rafael? Nossa. Falava Cagé, falava, ixi, sai que é rolo. O cara é... Sempre fui de boa, mas nunca corri da briga, né? Então, parece que a briga vinha atrás. E aí, hoje em dia, graças a Deus, a gente corre da briga, né? Amém. Mas nessa época tive muito problema também com briga. E, inclusive, ia parar em delegacia por causa de briga na porta da escola para defender um amigo. A gente foi parar na delegacia e, graças a Deus, não deu nada. Aí eu me formei na escola, daí a gente começou a ter... Eu comecei a fazer uma faculdade de publicidade e propaganda. Isso você já estava nos seus... Quantos anos você já tinha? 19 anos. 19 anos, já estava com uns 19. Aí eu já estava... Então, dos 13 aos 19, você ficou na maconha, na cocaína e no alcoolismo. Bebida. Na bebida, na maconha e um pouquinho da cocaína. Entendi. E até essa época eu não trabalhava, então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar... E quem sustentava esse vício seu na época? Cara, minha mãe. Era coisa barata, né? Mas ela não sabia, né? Na época ela não sabia. Até uns 15 anos, assim, eu consegui esconder, cara. Mas depois era uma coisa nova para ela, pro meu pai, porque meu pai e minha mãe nunca tiveram contato com esse tipo de coisa. Meu pai bebia, assim, ele era muito de fazer churrasco em casa e... Então a bebida, assim, era normal, desde criança, mas nada que... Sim, aquela coisa... né? Mas... contato com drogas, essas coisas, até por tempo deles, não era tanta facilidade, né? Sim. E aí foi um choque, né? Até o dia que eu falei pra minha mãe que realmente era maconha, porque... você chegou a falar vermelho, ou ela... olho vermelhão, daí ela perguntava, às vezes eu falava que era, eu bebi uma pinga, ficou vermelho, caiu um cisco, tá coçando o olho, aí acabou, até o dia que ela me não tem mais desculpa. Toda vez... Toda vez que cai um cisco no seu olho, só sexta e sábado. Você tá andando aonde? Só sexta e sábado. Chegava 1h da manhã com o olho vermelho, ela caiu um cisco. E aí, pior que depois que eu acabei falando, eu acabei... indo com mais força, porque... Você achou tranquilo daí, né? Já sabe, né? A maioria dos amigos, os pais não sabiam, então eles ficavam com aquele receio, nossa, como eu vou chegar em casa? E eu já peguei e já ia. E eu tinha um meu irmão também, né? Hoje meu irmão é falecido, né? O nome dele é Eric. E ele era mais velho que eu, uns 2 anos, quase 3 anos mais velho que eu. E eu sempre andei junto com ele. Então era eu e ele. E os camaradas, da época da escola. E aí, quando terminou a época de escola, eu comecei a fazer a faculdade de publicidade e propaganda. Com 6 meses de curso, eu pedi para minha mãe trancar a matrícula, parei o curso e de lá para cá foi um despencadeiro, sabe? E eu conheci o Rafael na época que eu tava mais ou menos em 2000, faz uns 21 anos já que eu conheço o Rafael. Faz bastante tempo. Você tá falando aí, eu tô tentando pensar, não perde seu raciocínio, mas eu tô tentando lembrar onde que eu conheci o Cagé a primeira vez, porque o seu nome eu já escutava já. Então, porque eu andava com o Thiago, que era assim, com o Marcinho e tal. E daí sempre ouvi o Cagé. Eu falava, eu quero conhecer esse cara aí, meu. O Cagé, não, porque o Cagé lá quebrou 3 caras lá, não sei na onde. O Cagé pegou e falou, eu quero conhecer quero ser amigo dele, desse cara pra aí, né? poder saber de quando ele estar do meu lado, do meu time. Joga bola pra caramba. Não, isso nunca. Eu não quero estar ao contrário, quero estar no time dele, como de jogo, estar ali com ele, porque pelo menos corro o risco, né? Então, cara, eu conheci o Rafael na época da escola mesmo, Você foi no Jeta ou foi no Municipal? Eu estudei no Municipal da 5ª série e no 3º ano eu fui convidado a ser retirado da escola, inclusive por ter entrado alcoolizado na aula. Nossa. E o professor, eu lembro que era uma prova e eu estudei, pior que eu estudei. Foi o dia que eu estudei. O único dia. De matemática.
terceiro ano, só que chegou na hora da prova, cara, eu olhava a questão e falava, que é isso, cara? Não sei a resposta. Caramba. Eu peguei e debrucei em cima da carteira e fiquei. E o pessoal, a amizade era tanto que a galera ficava cutucando. Pô, você não vai fazer a prova? Quer a resposta? Vou passar para você. E numa dessas, o professor viu e pensou que era eu que estava falando. Sim. E ele mandou calar a boca. O professor? Ele falou, cala a boca, Hector. Se eu pegar você falando de novo, eu vou tomar sua prova. Eu falei, mas eu nem falei nada, só olhei pro lado. Aí beleza, baixei a cabeça. Aí o grau veio batendo. Tomamos uns 4 chapolim lá no pinga com groselha, né? Tomamos e fomos direto para a escola. Então começou a bater o grau bem na hora. Daí eu tô ali quieto na minha. O rapaz do lado me cutucou. Eu fui olhar pro lado, o professor acho que já estava esperando. Falou, já não mandei você calar a boca. E aí eu estourei, já quis ir para cima dele, levantei da carteira, fui para brigar com ele e acabou que eu fui parar na diretoria e fui expulso, né, da escola. Daí faltava 6 meses para me formar. Eu perdi a formatura, eu perdi a colação de grau com a galera que eu estudei. Toda a vida, Então fui parar no Anchieta. E aí a hora que eu fui estudar lá, minha mãe colocou de manhã para ver se eu não ficava no meio da bagunça, mas não adiantou, fiquei uma semana, fui pro noturno, daí eu conheci o Rafael, conheci o Willy, conheci o Só Ângelo, tranqueira, também, né? Só gente boa. Aí eles moravam tudo ali perto, né? O Rafael morava perto de Santa Terezinha, e ali tinha o bar ali da Suplauto, que a gente batia cartão, o bar do Cláudio, então a gente tava sempre por ali. E aí a gente caminhamos durante muito tempo junto, né? A gente tinha muita festa e muito show, e até que foi mais de boa nessa época, né? Tinha umas extrapoladas, mas a gente sempre tava bebendo, mas mais de boa. Aí, em um determinado momento, aí eu conheci a minha atual esposa, quando foi em 2003. Eu conheci ela no meio dessa loucura toda e eu tinha 21 anos, ela tinha 15 para 16. Caramba, não sabia que a Daiane era muito mais nova assim, não. Ela do que você. são 5 anos mais nova. Caramba. E aí, meio que a gente foi se conhecendo e ela foi pegando no ar, né? No começo a gente tenta esconder, tenta, né? Vou na casa dela hoje, não vou usar nada, vou ficar de boa. Mas com o tempo vai ganhando intimidade. 2000 e quanto você conheceu ela? 2003? 2003. E aí a gente começou o namoro e depois de 2 anos de namoro ela ficou grávida. A minha primeira filha nasceu, a Isabela. Hoje ela está com 15 anos, agora dia 7 de abril ela faz 16 anos. E a Isabela nasceu também no meio desse relacionamento conturbado. A gente brigava, terminava. E eu, nessa loucura toda, não conseguia frear, mesmo com a minha filha tendo nascido. A droga era mais forte, chegou ao ponto, porque quando a gente começa na droga, fique bem claro, né, para pessoas que nunca usaram droga, a gente vê e a gente pensa que a gente pode controlar, né? A bebida, a gente sai a hora que a gente quer, droga. para a hora que a gente quer. Eu posso usar, mas daqui a pouco eu saio. Se eu quiser falar que eu não quero hoje, cara, no começo até pode ser assim. Mas com o tempo, ela vai te prendendo e ela monta um laço que você não sai mais. É difícil. Eu conheço pessoas também que são hoje ainda, infelizmente, muito viciadas em droga, que eu nem julgo. Eu não julgo porque, assim, cada um às vezes tem um tipo de vício, né? A droga hoje, a bebida, são as mais conhecidas, mas tem outros tipos de vício. E o vício é aquele negócio que ele amarra tão forte você que você quer sair daquilo. A sua consciência, sã consciência, fala assim, não, eu quero, cara, eu quero me libertar, quero sair disso aí. Mas até por questão física mesmo, o corpo que vai acostumando isso daí, faz com que você comece uma semana, 2 semanas, e quando você cai de novo naquilo, daí você cai forte de novo, porque parece dar aquela sede muito forte, né? Sim. Você pensa que você está com muita sede, você vê uma garrafa d'água, você não pensa, não vou conseguir beber só um copo. Não. Eu queria beber a garrafa inteira agora. Parece que tá com aquela sede, né? Mas ô Cagé, só abrindo um parênteses aí, tudo que você está falando ainda, você estava até a cocaína? Até a cocaína. Ainda a cocaína? Até a cocaína. Tá. E aí eu caminhava com pessoas assim, daí a gente... Até um certo tempo, mesmo estando namorando com a Daiane, a gente caminhava junto, mas num determinado momento eu comecei a ir só para um lugar mais sombrio, né, que os caras não iam. Eles, graças a Deus, eles tiveram controle, não se afundaram nessa área. Então chegou ao ponto de nem bater mais a ideia de sair junto, porque a loucura minha era totalmente diferente da deles e o tipo de loucura que eu tava já não dava para caminhar junto, né? Eles ligavam até pra mim, vamos sair e tal. Eu falava, tô de boa. E eu
ia procurar... Outro canto, já comecei a fazer outros tipos de amizade, que gostava das mesmas coisas, né? E aí, em 2006, mais ou menos, eu lembro que eu trabalhava com um estacionamento e o rapaz ele era neto da dona, ele também usava, sabe? Ele tinha praticamente a mesma idade, então a gente fez amizade, a gente saía junto, eu ia na casa dele e ele fazia uso do crack, mas com maconha, o famoso mesclado, né? E eu sempre tive na minha cabeça até então que, cara, o crack não, porque eu já tinha tido contato com um amigo, com um conhecido que já tinha entrado no crack e, cara, ele perdeu tudo, caminhava pela rua, sabe? Tipo um zumbi mesmo, né? Eu vejo cabelo mal feito, a barba por fazer, a roupa, sabe? Tudo rasgada, praticamente descalço, porque tudo que ele tinha ia tudo pra droga. Você ainda, então você tá falando que você ainda tinha essa consciência do conhecimento do crack. Sim. Porque eu conheci pessoas que eu acho que a época que ele entrou no crack, o crack talvez ele não tinha nem sabia o quanto era perigoso aquela droga, sabe? Bem eu acho que foi, nossa, muitos, acho que sem brincadeira, acho que uns 30, talvez 25 anos atrás. Então a pessoa, o crack, o que é crack? Pensava que o cara está acostumado a usar uma maconha, pensa que é uma coisinha um pouco mais forte, não sabia o perigo que ela era. Você já teve um pouco até da consciência do que ela fazia já conhecia um pouco mais dela. Ela já estava, tipo assim, sendo vendida no mercado. Na época que você era muito difícil, falando, na época que o pessoal pegava cocaína isso, para fazer, isso. Então, foi bem o começo de tudo. E aí o poder de vício dela é questão de 2 vezes que você usar, você tá preso nela. Por isso que a gente você vê uma Cracolândia hoje, você acha ali médico, você acha advogado, todo tipo de pessoa. Dentista, enfim. E são pessoas que são estudadas, que têm... não tem nível, isso aí não tem nível social, não tem nada. Isso aí ela pega qualquer um, que eu falo. Basta o cara ir, e ela tá em todos os meios, né? Isso. Você vê que ela tá numa balada de alto nível, mas ela tá também ali na favela, periferia. Então, e vende muito. Então, hoje ela tá arrebentando com tudo porque ela tá sendo vendida indiscriminadamente em qualquer lugar, né? E então, em 2006, quando eu trabalhava com ele, às vezes eu ia na casa dele e acabava a cocaína e ele falava, vou acender um mesclado. Eu falava, tô de boa. E ele acendia o mesclado e eu ficava de boa. Só que numa vez, cara, a gente saiu, o diabo vai armando a casinha, né, cara? Ele vai lançando a flecha. Ele vai fazendo parecer que aquilo não é tudo aquilo que todo mundo fala, sabe? Eu tô caminhando com o cara é dono de estacionamento, todo dia o cara tá lá no trabalho. Não é Acho assim, que não é tudo isso, não, né? E um dia a gente saiu num sábado do serviço, tomamos uma cerveja, vamos pegar um pó lá. E descemos para pegar e não tinha nenhum lugar. Todo lugar que a gente ia, não tinha. E aí ele falou, cara, eu vou pegar uma pedra para fumar um capeta. Que daí, no caso, é crack com um cigarro. E aí eu peguei e falei, então eu vou também. Aí eu já estava só sob o efeito do álcool. Falei, então eu vou também, que acho que não pega nada. E aí a loucura é instantânea, é coisa de louco. É muito rápido, então acabei gostando, sempre gostei da loucura, então aquilo ali pra mim era um êxtase, né? E aí, a partir desse momento, aí parece que a cocaína, a maconha já não fazia minha cabeça. Então, muito fraquinho. É muito fraco. Então, aí eu comecei a ir atrás do crack, e aí, assim, de início era só com cigarro, coisa que eu nem fumo, né? Você sabe, a gente saía, o pessoal fumava cigarro, eu nunca gostei de cigarro, meu irmão fumava cigarro, eu nunca fumei, mas para fumar com crack eu usava. Então ali começou o fundo do poço, a mais um pouco, né? Porque na verdade eu já estava cavando e eu não... Você já estava já fundo, mas ali você começou a entrar dentro do poço, né? Que é onde ia chegar no fundo dele, mas você começou a entrar dentro dele. Onde começou a ficar feia a coisa mesmo, a ponto de eu começar a vender minha roupa, vender bicicleta minha, sabe? Tipo, acabou o dinheiro e aquela dependência do seu corpo, da sua mente, você não conseguir controlar, então trocava blusa, trocava roupa. E eu comecei a me ver hoje, né, nessa consciência, eu
consigo enxergar que eu estava me tornando aquilo que eu via naquele meu amigo lá. Mas nessa época você tinha consciência disso? Não. Na época o quê? Que eu já estava quando você estava vendendo sua bicicleta, vendendo roupa, sei lá, você já conseguia parar algum momento, você mesmo pensar, nossa, eu estou me transformando ou me transformei igual aquele cara, eu estou virando um cara... Você já tinha essa consciência? Comecei a ter essa consciência e é tão louco que tanto fez, sabe? Para mim, eu continuei. E aí, em 2009, eu me separei da minha esposa. A minha filha estava com 3 anos, 2009, 3 para 4 anos, a gente se separou. E aí, foi a hora que Você piorou? Aí eu piorei. Aí eu voltei a morar na casa da minha mãe, eu morava com a minha esposa. Aí voltei a morar na casa da minha mãe e aí, pra mim... Mas nessa situação, todo mundo sabia que você estava envolvido com crack. Todo mundo já sabia. Sua Inclusive, mãe, pai... Todo mundo. Não tinha como... Não tem como esconder. Esse tipo de... Você chega num nível que não vai, né? Não tem como. Até porque o cara que usa crack, ele acaba ficando 1, 2, 3 dias na rua, né? Na casa da pessoa, lá, sem comer, sem beber, e vai varado, né? Eu ficava 2, 3 dias. Por isso que o meu relacionamento chegou ao fim. Porque ela achava, às vezes, que eu estava traindo ela. Ela não conseguia imaginar que eu conseguia ficar 2, 3 dias usando droga, andando pela rua, sem me alimentar, sem tomar banho, sem nada. E eu ia. Que triste, hein? E aí chegou ao fim o relacionamento. E aí eu comecei a entrar de cabeça mais e mais. E aí aquele vazio e aquilo vai consumindo você por dentro. E chegou ao ponto de eu querer começar a sair. Eu queria lutar, porque eu não... Procurar ajuda e... Só que não sabia, minha mãe não sabia como lidar com isso, meu pai também não. Então, minha mãe, cara, fala pro seu, o joelho dela é que me trouxe aonde eu tô hoje. Tem até calo de tanto orar. Muito calo. Ela, minha avó, minha tia, minha irmã, sabe? Elas são mulheres, assim, que oraram muito pela minha vida e teve muito livramento de morte nesse tempo todo e de Deus, né, com propósito na minha vida, que me trouxe até aqui hoje. Eu falo assim, a pessoa até, você como usuário, você tinha até consciência, mas é uma coisa tão forte que você sabia consciência do que estava causando para sua mãe, para a avó, para a irmã, e para a família, para a ex-mulher, que no caso tal, para a filha. A filha acho que não tinha muito conhecimento, não sabia da situação. Mas causava de uma forma indireta, porque estava separado, então estava causando sofrimento para ela, mas não relacionado à droga, mas a droga é ela que ocasionou aquilo lá. Sim. Então, você tinha essa consciência, mas é algo que você pensava assim, eu sei que isso é ruim, mas você não conseguia largar porque é tão forte que é porque eu falo, para quem tá aí, os jovens, eu falo para minha filha sempre, não experimenta isso, não dá oportunidade para o negócio, mas é uma vez, mas essa uma vez ela pode dar um laço tão forte em você que depois pra você sair, cara, é igual, eu vou falar, é uma corrente de ferro. Pra você cortar aquela corrente, tem que ter algo muito forte que a gente vai chegar onde que é só Deus. Eu falo, é ele que é o forte, porque a gente mesmo, eu falo, pelo ser humano, esquecendo a parte de Deus, eu costumo dizer assim, ouvindo médicos falar, né? Sim. É incurável o crack. É uma doença crônica que você vai levar pro resto da vida. É incurável. Mesmo pessoas que estão 10 anos afastadas, ela tem que... O cara já está falando do crack, vocês estão falando bem, agora entramos no crack, mas a cocaína também e a maconha. A maconha eu também acredito que seja também, mas essas drogas, elas estão no sangue. Elas não estão na mente, porque igual o cara já falou, a gente acha que a gente pensa que, não, eu consigo, eu vou usar esse final de semana, mas eu vou sair. Porque o pensamento é sempre assim, né? Eu vou fazer esse final de semana, mas agora eu vou parar, cara. Eu não aguento mais essa vida, é a última vez. Mas não consegue por quê? Porque está no sangue. Então, o que eu queria falar para as pessoas... que às vezes tem um parente, tem um conhecido, um amigo, enfim, que às vezes as pessoas julgam, ele é sem vergonha, ele é vagabundo, ele não sai disso daí porque não quer, tem uma vida boa, trabalha, faz isso, faz aquilo, mas na realidade ela tá no sangue, cara. E ali, em vez da gente apontar o dedo, a gente tem que estender a mão, porque a gente que viveu nesse mundo sabe o quanto é impossível. Para mim é impossível o cara sair da droga assim, eu não quero mais usar droga, a partir de semana que vem eu não uso mais. Eu não conheço nenhum caso assim. Todos os casos que eu conheço é só Jesus que tirou. Né? Ele está falando por ele, eu posso falar por mim, e muitos vão falar por eles também e vão falar isso, por Jesus. Né? A gente teve casos que a gente em GCs, não sei se você lembra, quando a gente estava na igreja, na mesma igreja junto, a gente ia em GC e tinha uns caras que tinha sido também usuário. Né?
E, enfim, os caras falavam, é a mesma coisa, cara, foi Jesus. Então, todos os testemunhos que a gente vê é Jesus. Ninguém foi um médico que me curou. Ah, eu fui no médico, ele me deu um remédio e esse médico me curou, esse remédio me curou. Então, é assim, orar. Orar, igual ele falou, botar o joelho no chão aí e orar, porque essas pessoas, elas precisam de oração e, obviamente, primeiramente, né, antes de tudo, primeiro Deus e depois elas, obviamente, precisam querer, porque tem muitos drogados que não querem sair dessa vida. Eles se sentem bem, o que eu faço com o meu dinheiro, eu uso pouco, e não quer sair. Então, aí fica muito difícil, né? Agora, quando a pessoa quer, né, se a pessoa quiser e tiver alguém estendendo a mão e juntar ali Deus, a pessoa querendo e uma pessoa orando, estendendo a mão, meu amigo, né? Tudo. Jesus já fez sacrifício por nós, né? A Exatamente. cura está liberada, mas a gente precisa querer acessar essa cura, né? Exatamente. Então, eu conheço pessoas que conseguiram sair através do NA, sabe? Tem o NA, é um trabalho sério, são pessoas que tem uma reunião lá, o pessoal se reúne e também compartilha do testemunho deles, das dificuldades que eles têm. E tem sim gente que consegue sair, mas é mais difícil. Eu tentei por muito tempo lutar com a força do meu braço e muita gente também tenta lutar com a força do próprio braço, mas, cara, essa queda de braço a gente sempre vai perder, né? É fraco, né? A gente sabe que não é só a droga em si, tem o lado espiritual também que influencia muito. Sim, demais. Né? Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra potestades e principados, e eu creio que no mundo das drogas tem muito principado, potestade, e a gente não enxerga, né? Então a gente tenta lutar com a força do próprio braço e não consegue de jeito nenhum. Então durante muito tempo eu tentei sair, eu cheguei a ficar um período por 5 meses, eu tava no céu, e aí deu aquela falsa impressão, tô forte, tô tranquilo. Consegui agora, vencer. Eu não me via sem deixar de tomar minha cerveja de fim de semana. Isso pra mim, na minha cabeça, não existia, eu não conseguia imaginar. E aquilo, você não achava que aquilo poderia influenciar? Não, isso aqui não vai influenciar nada. Pra me gatilho, levar. Exatamente. Exato. E minha mãe já falava, você não pode beber, você tem que parar de beber, porque isso faz você querer, e pra mim não. E aí, depois de 5 meses, eu pegar e ir no bar. No primeiro dia que eu tomei a cerveja, eu fui, recaí. Nossa. E a recaída, monstro, né? A decepção que você tem com você mesmo depois que você usou a droga, que você chega em casa, que você tem aquele choque de realidade, que você fala, nossa, não acredito que eu, depois de tanto tempo, voltei nisso, só que daí, no mesmo tempo, você já não você tá pensar, mais se eu já caí também agora, então... Agora que vá também, aí já estava separado também, já estava sofrendo com a distância da minha filha. E aí, então esse período que você ficou sem, você ainda continuou separado ainda. Você foi forte, você ficou ali separado, mas conseguiu ficar um período sem nada. Sem nada. E aí eu peguei e recaí de novo, daí foi aquela luta. Eu cheguei ao ponto de pedir para minha mãe me levar numa clínica. Eu não sabia de nenhuma clínica. Meu pai conhecia um rapaz que tinha uma clínica em Lagoinha, então eu não tinha contato com Jesus, mas naquele dia, hoje, eu consigo enxergar que Deus falou comigo, porque quando eu cheguei na clínica, e o rapaz foi apresentando a casa, foi apresentando os quartos, o pessoal veio, cumprimentou, o pessoal que estava internado, mas dentro de mim eu não conseguia sentir paz, e dentro de mim falava assim, se você não consegue sair da droga, dentro da sua casa, onde você tem seu pai, sua mãe, sua família, aqui não vai ser. Então eu virei para minha mãe e falei, mãe, quero ir embora. E minha mãe, no desespero, achando que aquilo sim seria a saída, a solução, ela ficou preocupada. E meu pai, Deus usou meu pai foi, você não quer ficar? Eu falei, não quero ficar, quero ir embora para casa. Se eu ficar aqui, você não vai mais me ver. Porque acontece muito, né? Pessoas que pulam o muro. Foge, né? Foge, não consegue. E para mim, eu não iria voltar mais para casa. E meu pai falou, não, ele vai embora então. O dono da clínica não acreditou. Ele falou, não, pode deixar, eles são assim mesmo. Isso é normal, Quando eles chegam aqui, eles ficam assim mesmo, mas daqui a pouco eles ficam bem. Meu pai falou, não, ele vai embora. Ele falou que quer ir embora, ele vai embora. E eu fui embora. Da parte da família da minha esposa, ninguém acreditava em mim, todo mundo falava para ela realmente continuar separada de mim, porque ela não iria ter futuro com o cara. E eu concordo. Nem eu mesmo acreditava mais em mim, porque eu cheguei ao ponto de jogar a toalha. Assim, eu não aguento mais lutar, Deus me leva. Eu cheguei
quando eu morei com a minha esposa, quando no começo que eu usava o crack, tinha um predinho perto da minha casa, que é um predinho, um esqueleto de um prédio, que a galera abandonou. Desativado. Não foi finalizado, uma construção, né? E lá é ponto de usuário, né? Então, um belo dia, eu lembro que eu tava lá e nesse dia começou a me bater a depressão antes de eu acabar. Eu tinha droga na mão, tinha um monte de dinheiro na mão, só que a depressão começou a bater forte e a gente estava usando no primeiro andar, tem o térreo, a gente subiu o primeiro andar e ele tinha mais 3 andares. E eu subi na onde acabava mesmo. E eu lembro que eu vim bem na beira, assim, preparei meu pé para pular. E do nada, um amigo meu, por isso que eu falo, né? Muita oração da minha mãe e lá livramento de Deus. Um amigo, eu não ouvi ele, a hora que eu fui para pular, ele me deu um mata-leão e me tirou dali. Ele falou, o que você ia fazer, cara? Você é louco, sabe? E eu caí no choro e falar, o mal ele age muito forte em todo sentido, né? Eu falo assim, né? O mal ele tá ali para destruir mesmo. Sim. Ele usa desses momentos, né? A droga, eu falo, para mim eu vejo a concepção assim, cara, que a droga é que eu falo, quando você vai assim, quando você ora, que você vai fazer a ceia, que fala, né? É ceia, que fala isso? Não tem ceia aí. Na igreja você fala? Isso, do corpo de Cristo, você fala ceia. Eu acho que a droga é tipo como se fosse no lado mal, você está consumindo o mal ali, o diabo, vamos falar assim. Você está colocando ele dentro de você. Da hora que ele está ali, ele pensa, agora sim, eu tenho total controle da sua mente e corpo de você, e autoridade sobre você. Daí a hora que ela faz isso, ela faz pessoas cometer assassinato, roubo, e até mesmo contra a sua própria vida mesmo, né? É muito triste. Na verdade, a gente, como o Caio já falou, o mundo espiritual ele é muito forte, muito forte, né? Muito mais forte do que a gente vê, né? Do que a gente imagina, inclusive, né? Às vezes a gente pensa só aqui, mas ele tem muito mais do que a gente imagina, né? Sim. E, cara, qual é o serviço do diabo? Matar, roubar e destruir. O trabalho dele é esse. Então, às vezes a gente acha que tá lutando contra a pessoa. Contra eu mesmo. Eu contra eu, você contra você, ou o familiar contra você. Você é um sem vergonha, tá vendo? Você não foi trabalhar. Mas não é, cara. Na verdade, a briga é contra os demônios, cara. Sim. É muito forte, isso é muito sério. Muito. Né? Muito sério. Mas enfim, continua o seu raciocínio aí, que você estava falando da parte lá do prédio, né? Sim. E dessa vez eu acabei indo embora e em outro momento eu também tentei tirar minha vida. Eu cheguei ali no Petroval, tem a ponte que vai lá para o Belém. Viaduto. Eu cheguei a passar a ponte para o outro lado, pendurar e esperar a hora que o caminhão estava chegando para me soltar. Isso na época eu estava terminado na época era namorada e a gente estava no mesmo barzinho ali no Osmar. E quando eu subi ela veio atrás, só que ela não conseguia me segurar, né? E acabou por passar uma pessoa que eu tinha treta na época da escola. E esse cara passou de moto, me viu, ele parou a moto, ele e mais um amigo dele grudaram, me tiraram dali. E o cara falou, cara, eu tinha treta com você, a partir de hoje eu não tenho mais treta, cara. Não faz isso com a sua vida, você vai estragar a sua vida, vai acabar com a sua vida por causa não tem nenhum motivo para isso. E eu creio que também foi Deus, né, que usou esse cara e também acabou não acontecendo. Então eu cheguei ao ponto de também ver que, cara, eu não consigo tirar minha própria vida. Não consigo. É uma coisa difícil. Eu falo pra você, cara, o cara que chega ao ponto de tirar a própria vida, ele tá num beco sem saída tão grande que o cara tem que ser forte. Então aquilo ali vai tomando tanto conta da sua vida, do seu pensamento, que vai minando a sua força, e o momento que você perde sua identidade, você já não tem mais força para lutar. Então, eu cheguei ao ponto de, um pouquinho antes de eu chegar a conhecer Jesus, o ano de 2012, um primo meu de São Paulo, que mora em São Paulo, né? Ele teve passando um fim de ano aqui com a gente em casa, e fazia o quê? Uns 8 anos que eu não via ele, então ele conheceu, da época era de boa ainda bebia só, era sociável. Sim. Saía, né? Podia dar cheirar, que a gente ainda continua sendo sociável. A partir do momento que você entra no crack, você vira zumbi, como um bicho. Você quer se esconder, né? Você pensa que todo mundo está te perseguindo, você pensa que
que alguém vai te matar, você quer se enfiar dentro de um buraco praticamente e não ver ninguém. Então ele veio pra cá, em Taubaté, e ele pegou bem na pior época minha, sabe? E quando ele viu aquilo, ele ficou assustado. Eu pesava 72 quilos, tenho 1,80 m. E eu hoje tô com 80 quilos, eu tô magro, imagina com 72 quilos, tava só pele e osso mesmo. Então, a hora que ele viu aquilo, ele ficou assustado, porque ele também nunca teve contato com esse tipo de coisa. Então, a hora que ele foi para ir embora para São Paulo, ele falou para mim assim: primo, se eu arrumar um emprego para você, você vem morar comigo em São Paulo? E assim foi. E quando ele foi para lá, ele trabalhava num restaurante, e ele conseguiu um emprego para mim no restaurante. E o pessoal que trabalhava, os garçons, eles moravam muito longe. Então, o dono do restaurante tinha uma casa praticamente do lado do restaurante. Então, eles ficavam ali. Tinha um dormitório deles, eles tomavam banho, ficavam ali de boa. Só que eles não ficavam no dormitório, né? Eles pegavam esse intervalo e iam tomar uma lá no bar. E depois, só que eles tomavam e iam trabalhar de boa, tranquilo. E por um bom tempo eu não fui, mas o tempo, a distância da minha filha, eu passei a ver minha filha 2 vezes por mês. E ela estava já com 6, 7 anos de idade. E ela chorava muito. Aquilo ali me desestabilizou pra caramba. E aí eu comecei a beber com o cara no bar. A hora que eu via... Nossa, tava de novo. Eu tava. Daí eu conheci os caras na rua do meu primo. Os caras faziam um movimento. Então eu comecei a usar cocaína de novo. E lá o crack era um negócio mais difícil. Eu teria que atravessar a ponte João Dias e entrar na favela mesmo. E eu lembro que eu cheguei um dia até a ponte e olhava para a favela e algo dentro de mim falava, não vai. Era como se eu fosse, eu não iria voltar, sabe? Como que eu ia chegar lá, ninguém me conhece, né? Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu tava lá uns 4, 5 meses, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ir embora daqui. E aí, mais uma vez, ela não sabia, né, dessas recaídas minhas. Então, para ela, estava indo tudo bem e... Só abre um parênteses, seu primo chegou a saber de que você caiu, que você estava... Sim, porque eu cheguei um dia alcoolizado em casa e ele chamou minha atenção e falou, cara, eu trouxe você para cá para tentar te ajudar, mas você tem que querer se ajudar. E você tá começando a fazer a mesma coisa que você fazia lá, se for para ser assim... Só mudou de lugar. Não tem sentido você estar aqui. Só que lá o negócio ia ser mais estreito, entendeu? Lá em São Paulo a conversa é diferente, né, cara? Aqui no interior ainda é mais de boa, mas lá, você vacilar... Caixote, vela preta. Caixote, já era. E aí eu até fiquei um tempinho. Eu voltei em maio de 2013 pra cá. E eu fiquei firme até setembro. Aí eu comecei a fazer curso no Senai, as coisas começaram a andar legal. Eu comecei a sentir que ficar estava firme indo de novo. E nesse tempo... A Dayana, né, viu e começou a acreditar de novo, a gente voltou a namorar, e aí a gente estava uns 2, 3 meses juntos, daí eu, do nada, saí do serviço e fui, tive uma recaída, só que para ela já tinha sido bem explícita, né, ela falou, se você... Cair, um abraço. Não tem conversa, cara, eu não quero isso para minha vida, nem para minha filha. Eu gosto muito de você, mas eu quero... Mas eu penso assim comigo, eu nunca fui viciado em nada, bebida, coisa assim. Mas eu fico pensando, a pessoa está conseguindo... Glória a Deus, cara. Amém. Glória a Deus. Mas eu fico pensando assim, eu sei que deve ser muito difícil, o vício é uma coisa inexplicável, assim, de tão forte que é. Mas a pessoa está tão bem, está se sentindo vivo de novo, tá indo para a escola, fazendo um curso, como ele falou, né, Senai, sei lá, sentindo vivo, voltou com a mulher que ele tanto ama, né? E, enfim, estruturando tudo. Tá trabalhando, estudando, e o cara sai, o que faz aquele momento, eu falo, o mal tem que ser muito, eu falo, não brinque com isso. Viva forte com Deus ali, só. Não tenta achar que com o mal, você vai falar assim, não, mas o mal não vai me pegar, o mal não vai ser forte, assim, ele é muito forte também, gente. Então, porque eu fico pensando, o que faz o cara tá saindo tão, a vida dele tá tão indo assim, de repente ele faz assim, tá tão lindo, como diz. Eu vou... Olha lá. O que faz ele olhar ali e ficar cego tudo de novo e entrar naquele caminho, né? Então, cara, é aquele negócio de você... Quando você está nesse mundo da droga, da bebida, principalmente da droga,
a gente se torna muito mentiroso, sabe? Para conseguir as coisas que a gente quer. Porque se você chegar e falar a verdade, a pessoa já vai tesourar você. Se você quiser um dinheiro ou alguma coisa, o cara inventa uma história. Você pode ver, os caras que usam droga, eles chegam, eles são bons de lá. Eles te envolvem ali. Vivam usar isso aí pra porque os caras... Pra coisa boa, você é um marqueteiro, né? Marqueteiro, vender produto, vai fazer... Sim, e o cara fala, daqui a pouco ele tem R$2. E aí ele consegue os R$2. Então, cara, então era... O que passou na minha cabeça nesse dia, porque foi muito claro na minha cabeça, como se fosse ontem até, o dia que aconteceu isso. Eu cheguei e estava indo embora, eu falei, eu acho que, nossa, eu senti dentro de mim a vontade de usar. E eu não consegui reprimir ela. O que eu falei? Eu vou usar uma só e vou embora. E a Daiane esperando, a minha esposa esperando eu em casa. E aí, essa uma, eu fui embora só no dia seguinte. Quando eu cheguei no dia seguinte em casa, ela já não estava mais lá. E aí, ela colocou um ponto final mesmo. E aí, de novo, comecei a cair de cabeça. Só que daí foi muito rápido. Jesus já estava preparando esse tempo, sabe? Hoje eu entendo que cada um tem o seu tempo. Então, tem muitos amigos meus que ainda vivem nessa vida. E eu não desisto de falar de Jesus para eles. Porque eu sei que... Vai chegar a hora deles assim como chegou para mim. Basta eles quererem buscar. Amém. Então, começou a acontecer umas coisas muito loucas, sabe? Eu trabalhava nessa época no estacionamento lá no mercado, na rua do Serginho. Hoje nem tem mais o estacionamento, né? Que hoje fizeram um prédio da prefeitura lá. E é camelô. E eu tava num dia trabalhando assim e... Tinham 3 pátios. A gente ficava no principal, só que tinha um do outro lado da rua e tinha um no lateral. E entrou um carro no pátio lá de cima, só que você tem que atravessar a rua. Aí todo mundo ficou, eu não vou. Eu falei, eu vou lá. Peguei, levantei e fui. O senhor pegou e falou, deixa o papel aí e tal. E eu não sabia, tinha uma senhora dentro do carro. Quando eu fui manobrar que eu vi. Aí eu entrei no carro, falei, oi, tudo bom? Boa tarde. E ela me cumprimentou e... Eu liguei o carro aqui, eu percebi que ela pegou e ficou... Eu vi que era a tiazinha do coque, sabe? Ela saiu, ela de crente, cabelão amarrado. E ela já pegou, já ficou fitando eu. Só que eu aqui no volante e tal. Daqui a pouco ela falou... Filho, você pode achar estranho o que eu vou falar pra você. Deus mandou eu falar. Não ficar bravo comigo. Mas tá chegando o fim do seu sofrimento. Eu peguei, li aquilo ali. Até arrepiou, até presente de Deus, do louco. E eu, na hora ali, eu não sabia o que ela estava falando. Eu não conhecia Jesus, né? Eu falei pra ela, como é que ela sabe do meu sofrimento? Será que ela me viu dando pala por aí, né? Só que eu enfiei o canal perto da casa dela. Aí ela pegou e falou, só guarda isso só, tá chegando o fim do seu sofrimento. Pra mim, me impactou na hora, mas já voltei pra lá, o assunto era... só zoeira, então eu esqueci. Não fez muito sentido para mim. E nessa época eu frequentava na igreja, né, um centro de espírita, nessa época, e eu lembro que a gente ficava numa sala e a gente entrava numa sala para tomar um passe, como se fosse uma oração pra gente. Só que nessa sala eram pessoas incorporadas. Então... eu lembro que chegou a minha vez, eu entrei e logo que eu sentei, era um vizinho que mora de frente com a minha casa. E não era ele, alguém incorporado. E ele começou a dar risada, assim, eu tava até de olho fechado, ele começou a dar risada, eu até abri o olho, porque eu falei, porque tá dando risada, né? Tá me tirando? Tá me tirando, mano. Eu ainda não me converti ainda, né? E aí, ele pegou, ficou dando aquela risada gostosa, sabe? E ele falou assim, filho, Jesus está aqui do lado. E ele mandou te dizer que nenhum daqueles momentos que você está lá dentro do campo, o lugar que eu ficava usando droga. E ele nunca soube disso. Ele falou, nenhum momento que você está dentro do campo ou em outro lugar, Jesus sempre está do seu lado. Ele mandou te dizer que ele sempre vai estar do seu lado. E ele manda te dizer, esse sofrimento está acabando. E aí sim eu comecei a falar, caramba, Jesus está falando comigo. Então tá chegando o fim, e isso era meados de outubro. E aí chega a parte que eu reencontro o Rafael, o nosso amigo Jailton, e o irmão dele, o Rodrigo. Nessa época eles já estavam frequentando a igreja,
né? E eles ligavam para mim e falavam para mim, e aí, como é que você tá? Eu falava, tá de boa, tô tranquilo. Daí para eles estava tudo normal, né? Porque a gente não tava tendo contato visual, então era o que eu falava ali, que a gente conversava. Acreditava. Eles achavam que tava tudo normal. E aí, eu lembro que eles me contaram isso. Foi uma vez que eu fiquei uns 2, 3 dias na rua e eu voltei e eu lembro que eu fiquei acho que uns 3 dias dormindo. Eu acordava, ia no banheiro, usava o banheiro, voltava, deitava no chão da sala, num colchãozinho no chão da sala e ficava ali. Pra mim, eu queria morrer ali. Eu tive uma conversa com Deus, falei, Deus, me leva. Porque se for pra mim continuar vivendo desse jeito, minha filha tá crescendo, daqui a pouco ela vai ter uma certa idade, ela ainda tinha uma imagem que eu era um pai herói. Sim, ela não tinha, ela era inocente ainda. Então eu falei que para Deus me levar embora, porque eu não queria que ela crescesse e visse o cara que eu era. Exatamente, ela conhecer, tipo assim, nossa mas eu nunca vi esse lado. Que eu imaginei. Entendi. Meu pai, nossa, ele é mais um, sabe? E aí eu lembro que eles conversaram entre eles, vamos dar uma batida na casa do Cajé? Porque a gente liga pra ele, eu acho que Deus já tava falando com eles, e eles foram de sopetão em casa e chamaram. E eu lembro que a primeira reação minha foi falar pra minha mãe, fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Eu falava direto. Tinha um outro amigo nosso, um amigo meu, né? Acho que você não conheceu, o Thiago. Qual dele? Que era da Vila Pei, o Thiago Sapinho. Acho que não. Ele também já estava indo na igreja e ele já estava vindo me chamar para ir para a igreja. E toda vez que ele ia, um dia antes eu tinha desandado. É que assim, eu não sei, aproveitando também, você pode responder, nesse período seu usando droga, qual era a sua visão de Deus, de Jesus Cristo? Ainda era coisa longe, distante? E qual visão que você tinha de pessoas que nem nós somos hoje, Sim. os cristãos, até mesmo evangélico, enfim, as pessoas que têm muita fé ali, coisa assim, qual era a visão que você tinha? Porque muitas pessoas, não só quem é usuário de droga, né? Mas eu estou falando porque é o assunto aqui. Quando você fala assim, ou eu sou cristão, a pessoa que está naquele mundo, putz, que cara chato, deve ser cara mala, aquele cara ficar falando de Deus, porque as pessoas veem muito essa coisa de Deus, que você falou, fala que eu não tô, fala que eu não quero, porque o Rafael é muito chato, fica falando de Deus, fica falando isso daí. Então as pessoas veem Deus como uma coisa chata, como uma coisa muito ali, não quero saber, eu vejo amigos meus falar, igreja assim grita muito e não sei o quê, mas não é. Depois que você tá ali, que você aceita e você reconhece Jesus, você reconhece o Deus que existe, que está aqui com a gente, quando você fala alto, ou até mesmo canta muito alto, é porque você está tão feliz. Na presença de Deus que você está tão grato, tão feliz, você quer realmente, parece que gritar, cantar, igual você está num show, essas pessoas do mundo que é num show que gosta muito ali, o cara quer gritar, cantar, porque tá feliz a vida. E é a mesma forma, e a pessoa acredita que aquilo ali uma coisa chata. Chato. Então, esse paradigma aí que a gente quer quebrar, né? Então. Exatamente. E as pessoas, realmente eu vejo assim, principalmente às vezes o cara que é usuário de droga, porque o cara que bebe, usuário de droga, ele é um cara mais descolado, mais malucão, é aquele cara mais maluco. Então quando ele vê um carazinho, cara careta, cara muito certinho, cara muito... isso, tal. Então a pessoa tem muito disso daí, entendeu? Essa visão. Eu não sei a visão que você tinha nessa época em relação aos caras da igreja. A igreja, né? Em si, assim. Então, a visão que eu tinha era de igreja evangélica, era o que eu via na televisão. Então, para mim era só palhaçada, para mim era... Mentira, né? Aquele negócio que o cara... querendo arrancar dinheiro. O da droga lá, né? Que o cara pega a droga e... não quero mais. Eu usei até ontem agora. Nossa, tô sentindo nojo. O cara ora, sinto nojo. Isso não existe, Eu vi um teatro. Teatro, sabe? Inclusive, quando eu morei lá em São Paulo, eu morava perto de uma das centrais da igreja que passava na televisão lá na João Dias. Você passava na porta, eu não sentia paz dentro de mim. Não que lá não tenha paz, não. Certo? Mas eu não sentia, porque até então a visão que eu tinha da igreja era essa. Eu não tinha conhecido Jesus, né? Então, para mim, quando o Thiago, que eu tô falando para você, ia na minha casa, a visão que eu tinha, e eu carregava na minha cabeça uma ideia de depois da morte, de reencarnação, e que é a parte mais espírita, né? Mais espírita, e a evangélica já não falando que é, né, ressurreição.
Então, quando ele falou isso pra mim, eu bloqueei. Eu falei pra ele, eu não acredito nisso que você fala pra mim. Então, quando ele ia na minha casa, eu falava que não queria ir, porque eu achava, não tem nada a ver com o que eu acredito. Só que quando o Rafael chegou em casa, quando ele deu uma incerta junto com o Jailton e o irmão dele, eu tava num momento tão Deus me leva embora, que quando eles chegaram lá e me viram, eu lembro que a reação deles foi, nossa, olhou, eu tava só o pó da rabiola. E esse cara Mas você falou aí antes um pouco, que quando a gente bateu, você falou pra sua mãe, fala que eu não tô. O que fez você querer nos atender naquele dia? Então, a minha mãe. Ela foi lá e não me ouviu e abriu o portão, porque a minha mãe já conhecia o Rafael, conhece, né, sabe que é cara de família. O Jailton é primo da minha esposa e o Rodrigo também é irmão dele. Então conhece a longa data, eles frequentavam a minha casa, eu frequentava a casa deles. Então quando minha mãe viu que era eles que estavam chamando, não era os tranqueiros que estavam chamando, ela pegou e falou, não, eu vou abrir. Abriu a porta e abriu o portão. Eu falei, você que sabe. E fiquei lá deitado. Quando eles viram aquilo, eles falaram, cara, não acredito, velho, a gente liga pra você fala que tá tudo bem, mas olha a situação que você tá. Pô, cara, a gente tá indo na igreja, nossa, a gente tá conhecendo Jesus, cara, Jesus pode mudar a sua vida, vamos com a gente no culto e tal. E eu lembro que na minha cabeça eu falava, nossa, não tem nem roupa pra ir na igreja, tô destruído aqui. Eu lembro que eu peguei e falei, então beleza, vamos então. E tinha acabado de rolar uma conferência? Uma conferência na igreja, e já era mais ou menos começo de novembro. E aí eu fui uma vez, e eu lembro até hoje quem pregou, que falou, pastor Kleber de Jesus. Primeira pregação, a pregação que ele falou era da Arca de Noé, e ele falava que como se a gente morasse numa fazenda e a gente fosse funcionário tanto de Satanás quanto de Jesus. E que se a gente fosse funcionário de Satanás, a gente seria como os porcos, né? Satanás daria o chiqueiro pra gente, daria o resto pra gente. E se a gente fosse funcionário de Jesus, Jesus prepararia um quarto, né? Te trataria bem. E ele exemplificou a construção da Arca de Noé, que ela foi feita sob medida. Deus deu todas as medidas, tudo certinho, teve que ser seguido rigorosamente o que Deus falou. E depois de construída, para a arca não afundar, Noé tinha que entrar e jogar piche. Ele entrava e ele via por onde entrava o sol. Brechas. Eram as brechas. Então ele falou muito sobre as brechas, que é onde tem brecha, é onde Satanás vai vulnerável. ter força para entrar e pode acabar com o seu relacionamento com Deus, né? Pode te afastar de Deus. E parecia que só tinha eu dentro da igreja. E era tudo muito diferente do que eu imaginava de uma igreja evangélica. Sim. Eu lembro que quando logo que a gente desceu do carro, que eu olhei assim, eu vi um rapaz entrando de boné, de camisa regata e de chinelo. Você pensou, louco? Falei, cara, é isso que eu sempre pensei. Eu acho que Jesus não olha as nossas roupas, mas ele vê o nosso coração. Sim. Lógico que você não vai se vestir indecentemente, mas você tá vestido mais, né? Normal. Mas em outros lugares que eu ia, se eu fosse de boné, não, tira esse boné. Não, mas essa camiseta não, sabe? Não pode ir de bermuda, você tem que ir de calça. Eram regras criadas que eu não concordava desde lá de trás e não conseguia frequentar nenhum lugar. Então, quando eu tive essa primeira impressão, eu me senti muito em casa. Eu tive uma outra impressão do que eu imaginava. Só que dessa primeira vez para a segunda vez que eu fui, teve um intervalo que foi a última vez que eu usei droga mesmo. Eu fiquei umas 2 semanas sem ir, aí tive o contato de novo com a droga, e eu lembro que a última vez que eu usei, eu comecei de tarde, eu saí para fazer um serviço para o meu pai. Meu pai, ele era contador. Então, ele, às vezes, como eu estava desempregado, ele falava, vai para mim na prefeitura, vai na City e tal. E dava o trabalho para mim fazer e dava o dinheiro para mim pagar as taxas que tinha que pagar. E eu peguei o dinheiro, saí e usei tudo. Eu sei que eu voltei para casa, era 6, 7 horas da manhã.
Você saiu de tarde e voltou às 7 horas da manhã do outro dia. No outro dia, 7 horas da manhã, o combustível na reserva, já ia acabar o combustível já. O tanque estava cheio, gastei um tanque andando para lá e para cá. Só que eu lembro que nesse dia eu usava e a loucura não batia, cara. Era a mesma coisa eu estar aqui, ó, conversando com vocês. E os caras transtornados do meu lado e eu nada. Aí eu até cheguei a comentar, caramba, eu tô fumando, mas não bate a loucura, né, cara? E aí eu cheguei em casa, deu aquela deprê de novo, eu falei, não quero mais isso não, cara. Aí eu fui de coração. Você se entregou. Eu me entreguei de verdade. Até então eu falo, tem muitas pessoas que vai conhecer Jesus, mas quando chega lá, chega daquele jeito assim, quase que com o pé atrás, meio que tá... Colocando não tá limite, né? Exatamente, não tá se entregando ali, de ouvir com atenção. Não mergulhou, né? Não. De cabeça. Daí a hora que não sente mesmo. Eu falo pra pessoa, se você for lá, que nem tem pessoas que eu convido, vamos na igreja lá, a pessoa já fala, mas daí grita muito, eu falo, não grita, a pessoa já vai meio com aquele sentimento, tá, daí chega lá, parece que senta assim, ó. Vamos ver, então, vamos ver o que é esse negócio aí, parece que tá, sabe, calma, cara, vai e se entrega, né? Então, é o que eu falo, quando você se entrega é outra fita, né? Sim, daí eu decidi de coração, e isso já era finalzinho de novembro, e teve a semana profética em dezembro, era culto todo dia, não sei se você lembra. Lembro. Foi uma semana com culto todos 7 os cultos. dias. E eu comecei a ir de cabeça, e aí chegou o fim de ano, meu pai tem apartamento em Ubatuba, e o apartamento em Ubatuba e o Cajazão das antigas era sinônimo de loucura, na praia, bebida. Eu cheguei a pegar o ônibus, ir embora, não avisar ninguém, todo mundo ficar preocupado, achar que eu tinha morrido lá. Caramba! Peguei o ônibus, fui, não avisei ninguém, então dei muito trabalho. Eu lembro que nesse fim de ano, dezembro de 2013, eu já estava indo de coração, né? Estava conhecendo Jesus por experiência própria, não pela boca de outras pessoas. E eu lembro que ele foi, Rafael foi, Jailton foi, Rodrigo foi. Lembra desse fim de ano? Eu acho que eu fui de madrugada, não foi uma Sim, parada assim? foi com a sua eu filha. saí do serviço com ele lá e meia-noite eu fui de Batuba. E eu lembro que eu fiz um bico, consegui um dinheirinho para ir ao fim de ano, peguei o dinheiro na mão, coisa que eu não podia ter, e consegui guardar o dinheiro, fui para a praia com esse dinheiro, e chegou na praia, a gente curtiu sem beber, sem dar trabalho, e meu pai falou uma coisa que marcou muito, que me deixou muito feliz. Teve uma hora que ele ficou só reparando, aí ele pegou e falou assim, você não sabe a felicidade que eu tô de ver vocês aqui curtindo, sem estar bebendo, sem estar dando trabalho, sem estar extrapolando. Eu nunca tinha visto isso. Então, estou muito feliz de estar vendo vocês assim. Aquilo ali me deu mais uma injeção de ânimo, sabe? E aí a gente estava lá, né? E eu recebi um telefonema no dia 2 de janeiro. Dia 1º era feriado. No dia 2 de janeiro eu recebo um telefonema. Eu tinha deixado um currículo num estacionamento, mais ou menos em outubro. E dia 2 de janeiro, a dona do estacionamento me ligou e falou, você tem experiência como manobrista, você quer começar a trabalhar aqui, fazer um teste hoje e tal? Aí eu falei para ela, eu tô em Ubatuba, que eu vim passar o fim de ano, até então estava desempregado, então eu vim para cá. Hoje eu não consigo estar aí, porque já era umas 10 horas da manhã, na hora que ela ligou, e amanhã eu consigo estar. E aí a gente subiu, né? E eu fui, fiz o teste, foi o primeiro emprego assim que eu consegui trabalhar direitinho, cumprindo com as minhas obrigações, com a responsabilidade. E um detalhe, né, porque o celular estava sem ar lá, lembra, né, aquele fim de ano o Ubatuba estava tão cheio que acho que a operadora não dava conta de tanta gente usando o sinal. E o celular não pegava de nenhum. E o celular da minha mãe pegou. Foi o número que eu deixei, porque eu nem tinha celular na época. Então, pegou o celular dela. Então, isso aí já foi algo de Deus mesmo, né? Agindo ali já. E aí eu vim para Taubaté, e aí eu comecei a trabalhar, e aí as coisas começaram a acontecer assim, muito naturalmente, porque era uma coisa que eu já queria fazer, mas não tinha força para começar. Né? Então, eu comecei um curso, comecei a estudar. E detalhe, nessa época você estava separado da sua esposa, né? Estava separado. Na época era namorada ainda, né? Você só tinha filha namorada. com ela. Só tinha filha, a gente só morou junto e tal, e a gente estava separado. E aí eu comentei com ela, tô indo na igreja e tal. Ela falou, legal. Mas não acreditando, né? Tipo, você já fez isso antes e voltou de novo.
Então, a pessoa fica desacreditada, né? Desacreditada, exatamente. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer um curso técnico e o dinheiro que eu recebia do trabalho, eu mesmo paguei o curso inteiro. E eu lembro que um dia que eu estava na igreja, que eu vi que Deus realmente era real, porque até então para mim era algo muito distante, que a gente estava num culto e foi a primeira vez que eu, pelo menos, fui na primeira fileira. A gente sempre sentava na lateral direita e eles falavam, vamos na primeira fileira, e eu sempre tímido, falei, não, vou lá na frente, vai que o pastor vem e fala, você quer falar aqui? Eu falo, você é doido, vamos ficar aqui escondidinho, eu já sentava no canto da parede. Como diz, tá aqui, ó, com o seu pastor, se vier, sai correndo. Descer, já vai assim, ó. Só que é patrocinado, né? Daquele jeito mesmo. E aí rolou o culto e tal, e no final do culto sempre tem um louvor, o último louvor para poder, né, o pastor dar a paz pra gente ir embora. E no meio do louvor eu sempre perguntava para vocês, né, por que o pessoal chora na igreja? Eu só sinto vontade, sinto felicidade. Eu lembro que o Rafael falou para mim, cara, o dia que você sentir a presença do Espírito Santo, você vai saber o que é isso. E nesse dia eu tava ali louvando e eu fechei o olho assim com tanta fé, cara, que eu falei, Deus, eu vejo tanta gente aqui, eu comecei a me habituar a ouvir, Deus falou comigo, Deus isso, Deus aquilo. Eu falei, esse Senhor é tão real, fala comigo. Cara, no mesmo instante, um cara fez assim em mim, aí eu abri o olho assim, ele falou, posso orar por você? Eu falei, pode. E fechei o olho, ele falou, não, você tem que abrir o olho, que você tem que ouvir, que eu tenho que falar. E ele começou a falar a minha vida. Começou a falar tudo que tinha acontecido na minha vida, mas como se fosse na vida dele. Olha, eu perdi tanto tempo na droga, eu perdi tudo, eu perdi família, eu perdi tudo. Você começou a se ver ali. E eu comecei, é um espelho falando para você ali. Exatamente. E ele falou assim, e eu conheci Jesus mudou minha vida. E Jesus mandou eu vim aqui falar para você que ele está vendo a sua entrega. E ele manda te dizer, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Continua olhando fixo para Jesus, que Deus vai restituir em dobro tudo que você perdeu. Amém. E, cara, eu desabei no choro, sabe? Foi muito forte aquilo ali, então eu soube que realmente Jesus estava ali mesmo. Ali você chorou? Ali eu chorei. E é um choro leve, né? Ali você foi batizado pelo Espírito Santo. Né? Exatamente. É um choro de felicidade, né, cara? Eu falo assim, é um negócio que vai vindo assim, ele enche tão forte você por dentro. Sim. Por isso que eu falo, as pessoas falam, mas você tem vontade de gritar, mas gritar aquele choro, de soltar pra fora, que é um negócio que tá explodindo dentro de você. Que eu falei, você sente um negócio tão forte que não tem como. Eu falo assim, gente, é uma felicidade tão grande, não tem como explicar essa felicidade tão forte que Tem dias que eu chego do culto e, às vezes, na verdade, não é nem chego. Eu tenho assistido muito pela internet porque não tá tendo, né? Há umas 2 semanas que não tem. Então eu assisto muito lá. Até falo aqui porque, nossa, é uma coisa que tem me ajudado muito. Eu tenho aprendido muito de Deus lá, que é o Mevan, né, que é o apóstolo Luiz Hermínio, e eu sou um cara que eu não perco uma. Dá 7h30, tô lá. E, cara, é maravilhoso. Então, o que eu queria falar é o seguinte, você tá falando aí que o cara chegou e falou para você, eu até sei quem é o cara, ele chegou e contou essa história, falou isso para você. Às vezes as pessoas... Essa careta tá vivo, hein? Não tá parando a mão dele. As pessoas podem olhar e falar, não, isso é mentira. Como é que o cara chega lá e vai falar a vida dele? Alguém chegou e contou para ele, né? E eu posso dar um testemunho aqui rápido da minha vida, que quando eu cheguei a primeira vez na igreja, cara, de verdade, eu cheguei na igreja, tinha um cara, primeira vez, fui com o Jailton, eu pedi para ir com ele na igreja. O cara tava sentado assim, ó, com o pé na cadeira, assim, desse jeito assim, ó. E eu entrei, quando eu entrei, eu já entrei julgando aquele cara. Porque era muito visível ele pra mim, só tinha ele ali pra mim. E eu entrei e falei assim, já comigo mesmo, né? Entrei com o Jailton e falei, nossa, o cara vem aqui na igreja pra dormir. Olha pra você ver o estilo do cara, né? Mas enfim, né? Fui lá, sentei. Quando eu sentei com o Jailton, não sei se você sabe dessa história. Sei. Você sabe? Lógico. Quando eu sentei com o Jailton, eu sou tímido pra caramba também, né? Então, quando eu sentei, ele falou, vou ali e já volto. Eu falei, tá, você vai ali, na primeira vez que eu tô vindo na igreja, você vai largar eu aqui sozinho? Não, mano, eu vou com você. Ele falou, não, fica aí. Porque ele queria me dar um presente, ele ia me dar uma Bíblia. E ele não queria chegar na lojinha ali, eu nem sabia. Vem comigo, né? Nem sabia que tinha lojinha ali. Aí ele pegou, não, fica aí. Tá bom.
Cara, em nome de Jesus, eu não tenho nada para mentir, não preciso disso. Claro. Quando ele levantou do meu lado aqui, a gente sentava na parede do lado direito, encostado ali, né? Na última fileira, né? E quando o Jailton levantou, aquele cara fez assim, ó. Ele tava assim, foi assim, ó, simultâneo. O Jailton levantou, ele fez assim, ó, e olhou para mim. E levantou e veio, cara, e sentou onde o Jailton tava sentado. E começou a falar assim, ó, face a face comigo. Ali o cara, em 2 minutos e meio, ele contou a minha vida inteira para mim. Cara, eu fiquei assim, ó, extasiado. Eu falei, mas como assim? Eu comecei a pensar. Falei, o Jailton falou minha fita para ele, né? Ele levantou. Como que o cara, tá tudo armado isso daqui. O Jailton chega, levanta, ele vem e senta. É óbvio que é uma armação. Só para mim ficar... Beleza. Cara, ele levantou, o Jailton chegou. Mostrou mais ainda pra mim. Sincronizadinho. Exatamente. Tá tudo muito perfeito, né? Impossível. Daí o Jailton sentou e falei, Jailton, você tá de palhaçada comigo, né? Daí ele falou assim, por quê? E ele pôs na mão. Ele falou, por quê? Daí eu falei, por quê? Você sai, aquele cara vem aqui, senta aqui, daí você, a hora que ele sai, você chega e senta. Não, alguma coisa está errada. Não, você falou para ele, eu nem sei quem é aquele cara. Eu falei, que não sabe, rapaz. Aí ele falou, cara, eu fui ali para te comprar uma Bíblia, te dar uma Bíblia. Eu tenho até hoje essa Bíblia, marquei a data, o dia lá. Eu não lembro o dia, mas lembro que é junho de 2013, eu não lembro o dia exato. Mas acho que até é 13 de junho de 2013, que foi o dia, a primeira vez que eu fui na igreja, e ali a minha vida foi restaurada. E, cara, naquele dia ali, o que aconteceu? Aí eu fiquei naquela, ele me deu a Bíblia e eu estava muito destruído. Enfim, a pregação falou diretamente comigo para aquilo que eu estava indo buscar. Mas, enfim, daí o que aconteceu? Terminou o culto, eu não vi mais aquele cara. Os cultos lá nessa igreja era domingo e quinta, né? Sim. Domingo e quinta. Eu falei, na quinta-feira eu vou lá e vou pegar e vou querer achar esse cara. Eu vou dar um abraço nele, porque eu tava assim, eu tava extasiado. Eu tava feliz, eu falei, não, eu preciso falar com ele. Nunca mais na minha vida eu vi esse cara. Então eu creio que foi um anjo que veio ali, sentou do meu lado, conversou comigo ali 2 minutos e meio, 3 minutos. Só pra você ter a certeza. Mas eu falo, com o Rafael conversando, né? Eu falo que as coisas de Deus é tão sincronizado e perfeito que parece mentira. Às vezes, só para quem crê que acredita. Porque eu falo isso, você contando isso, Rafael contando aquilo, eu conheço, principalmente o Rafael, você estou conhecendo agora, mas por ele eu sei que tudo isso é uma verdade, não tem por que mentir. Para quem não conhece, para quem tem aquele Deus distante, fala, é tudo papagaiada desses caras. Estão tudo falando aqui nessa roda de conversa, um bando de mentiroso. Fala ali, é muito bonitinho, é muito certinho, eu falo que a história em quadrinho, é muito conto de fada, tudo sincronizado. Então parece mentira, porque na prática é muito difícil isso acontecer. Então eu falo, só para quem crê em Deus, que vê o que Deus faz, que você tem que crer, cara, porque senão parece que realmente é mentira. Eu falo isso porque quando eu gosto muito de testemunho. Se tem uma coisa que eu adoro em igreja é ouvir testemunho. Isso para mim é uma coisa que me dá força, que é uma coisa que eu vejo assim, cara, eu saio e falo, Deus tá aqui mesmo, sabe? Eu cada vez mais me enche. Então, testemunho para mim é uma coisa que eu adoro, eu amo de paixão. Mas, é o que eu falo, você ouve ali, mas para quem não crê em Deus, se você ouvir, você fala assim, é mentira, cara. Mentira. O cara não acredita. O cara devia fumar cigarro gudanzinho, tá contando uma história que foi isso. Que foi tudo aquilo, não foi nem tanto assim, não. O cara desmarcar nem é viciado nada, nem foi viciado nada, mas não é, cara, o que Deus faz e vai fazer na vida de quem está assistindo, pode fazer na vida, porque se fez a nossa, fez na sua, fez no Rafael, fez na minha, por que não vai fazer na da pessoa também? Faz sim, ele tem que encontrar um coração aberto, né, e disposto a entregar tudo. Exatamente. Porque abrir a porta, né? Eu costumo dizer que para você caminhar com Jesus, 99,9% não serve. Tem que ser 100%. Ou você entrega tudo e está disposto a realmente seguir o que Jesus tem para cada um, você não tem mudança. Porque você começa a achar o que é certo e o que não é errado, né? Acontece com muita gente. Isso aqui eu acho que não tem nada a ver que fala. Você segue Bíblia. Só aquilo que é bom para você. Só o que é bom, o que é confortável, aquilo que te confronta. Daí tá fácil. Você expulsa da sua vida. Então, né, a gente ouvia muito dizer que
a parte da Bíblia que vai fazer mudar a sua vida é a parte que você acredita. Então, se você não crê, não tem mudança. Exatamente. E para caminhar com Jesus e ter uma mudança significativa, assim, né? Da água para o vinho, você tem que realmente entregar tudo. Então, quando eu cheguei para Jesus e decidi entregar, eu não tinha mais nada. Então, eu falei para Jesus, Jesus, faz o que você quiser. Porque até então, na minha cabeça, eu tinha aquela ideia de que eu era isso, eu era aquilo, eu fazia, eu acontecia, mas onde isso tudo me levou, né? Me levou até ao fundo do poço. E então, eu falei para Jesus, Jesus, me monta, me constrói de novo, porque eu estava desmoronado. Então, Jesus começou a mostrar que ele é real, que a gente precisa ter um relacionamento. De intimidade com Jesus para você conhecer ele, não só através do que o pastor está pregando, não só através do que alguém te conta, mas experiência própria, né? O Mateus 6,6 mesmo, ali dentro do quarto. E depois desse dia que o rapaz me falou minha vida inteira, eu tive certeza que Jesus era real, que Deus, né, estava me ouvindo. O que eu acabei de falar é muito louco, né, cara? Porque eu acabei de falar em pensamento, assim, né, na verdade. Sim. Eu acabei de pensar e eu tive a resposta de Deus. E eu lembro que eu cheguei em casa, a gente ainda era separada, eu e a Dayana, mas a Dayana ia em casa, ela é manicure, ela ia fazer a unha da minha mãe e tal. E ela estava em casa nesse dia, quando eu acabei de chegar do culto, eu cheguei com um olho fundo, tanto que eu chorei no culto. E aí eu cheguei, daí eu lembro que o meu irmão ela olhou, eu falei, cara, preciso contar uma coisa para vocês, cara, você não vai acreditar. E era aquela alegria tão profunda. Nossa, cara, que você não consegue guardar. Por isso que Jesus fala, cara, que a gente tem que falar da palavra de Deus, porque é um poder mesmo, né, cara? A palavra de Deus, você tem que passar adiante, você não pode guardar para você. E Jesus ainda fala, né, lendo a Bíblia, ele fazia o que ele fazia? Ele curava o cego, curava o enfermo, curava o aleijado, o paralítico, e falava assim, agora vai e não conte pra ninguém. Que jeito, né? Você sai... Jeito? Meu Deus do céu, não tem... Quem te curou, ele Jesus? Não tem como, né? Ele ainda falava, não conte. Que jeito. Mole. Não tem como guardar, cara. Eu lembro que eu contei o que aconteceu, do rapaz levantar e falar minha vida, só que conforme eu falava, eu desabava de chorar de novo, e eu lembro exatamente a feição dos dois, assim, olhando pra mim, os dois caras assim, ó, não acredito, nossa, sério, cara. Daí eles começaram, aí eu acho que a Dayana começou a acreditar que eu tava começando uma mudança, e aí eu continuei firme, e cheguei para Jesus e falei, Jesus, eu quero minha família de volta, porque eu perdi ela. Não foi o amor que acabou entre eu e ela, foi o problema com a droga, o envolvimento com essas coisas, que fez com que tudo acabasse. Mas eu daria de tudo para ter a minha família de volta, ter minha filha, poder dormir comigo, do meu lado. Na época ela tinha 7 anos ainda, estava para fazer 8 anos. E aí, quando eu estava com 6 meses na caminhada, teve um culto específico para mulheres lá. E eu lembro que o pastor falou, se você tem alguma amiga, alguma pessoa que você queira chamar, sentir no coração de chamar, você chama. E eu chamei ela. E a palavra foi diretaça para ela. E ela ficou meio em choque. Flechada no peito, né? No peito. Eu lembro que era 8 de março isso. Era Dia Internacional da Mulher, né? Então foi um culto direcionado para elas. E ali a gente começou a conversar mais sobre tudo que estava acontecendo, tudo que Jesus estava fazendo na minha vida, porque a gente não tinha mais tanto contato, né? Era mais entre a minha coisa relacionada à minha filha. Mas eu comecei a contar tudo que estava acontecendo, e ela ia estudando e trabalhando. Então os meses foram passando e as pessoas começaram a ver que realmente... a confiança, a credibilidade nova. Foi muito tempo assim perdido. É difícil, as pessoas demoraram muito tempo ainda para acreditar nessa mudança, que eu tive que não provar, né? A gente não precisa provar nada para ninguém, mas foi se provando. Confiança se conquista, né? E é o tempo para conquistar. Né? Exatamente. Então, esse culto foi em março, o meu aniversário em abril, e logo depois do meu aniversário, eu lembro que na época o meu pai e minha mãe, eles viajavam numa colônia de férias do antigo serviço dele, e eles foram e levaram minha filha, levaram minha sobrinha, levaram todo mundo, e eu convidei ela para comer uma pizza em casa.
E aí, nesse dia, eu lembro até hoje, 10 de abril de 2014, ela foi em casa, a gente conversou e a gente voltou nesse dia. Aí ela viu a mudança, tudo, ela acreditou. Eu acho que Jesus preparou esse momento também. E a gente voltou e foi um tempo de luta durante uns 3, 4 meses. Mesmo eu querendo, parecia que ela não queria. Eu cheguei a conversar com você nessa ocasião. Eu lembro que um dia eu estava num churrasco no aniversário do meu sobrinho, na casa da minha irmã, e ela não tinha ido. E eu comecei a conversar com o Rafael pelo telefone. Eu falei para ele, cara, hoje eu volto aqui do aniversário do meu sobrinho e vou terminar, porque eu não tem mais o que eu faça. Porque se antes o meu problema era, né, abandonar ela, né, ser vacilão por causa das drogas, hoje que não tem nada, não tá bom do mesmo jeito, parece que, acho que não é para ser. E ele falou para mim, você vai desistir tão fácil assim daquilo que você pediu por tanto tempo para Jesus? Agora que é a hora de você lutar, você tem que ganhar e ter o relacionamento que você deseja através da oração, você vai conseguir. E depois dessa conversa eu cheguei e conversei, sabe, com ela. Falei, cara, se for continuar assim, não dá. E ela tinha algum bloqueio que eu nem quis saber também, mas ela falou, a partir de hoje vai. E foi, né? É porque assim, né, eu acredito que principalmente mulher, né, namorada, esposa, com quem usa droga, como você foi, e em nome do Senhor Jesus nunca mais vai voltar a ser, você falou, a pessoa ainda fica, não acredita. Não, fica com medo. Então ela pensa assim, nossa, será que isso tudo que ele está fazendo não é apenas de novo uma tentativa, um teatro apenas, daqui a pouquinho vai de novo, daí eu vou me entrego para ele de novo, de corpo e alma, e ali, ó, vamos então, com aquela toda garra, ele vai lá e, como diz, igual um castelinho de areia, vai lá fazendo castelo, vamos, eu te ajudo a fazer o castelinho, você vai lá depois faz assim, joga tudo água de novo, a areia vai tudo de novo. Ela não tava com os dois pés dentro, ela tava com um atrás ainda fica né? um pouco assim, então ela tem esse bloqueio, então foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, a pessoa fala assim, não dá mais, cara, entendeu? Até agora, a hora que você fala isso, ela fala, então tá, se é para entrar no barco, eu vou entrar no barco, mas você nunca mais vai deixar afundar esse barco. Não vou. Então vamos então, em nome do Senhor Jesus, Jesus vai nos proteger, nós dois com fé e vamos embora, entendeu? Então ela ficava meio assim, por isso talvez que ela, mas não é falta de amor, não era, acho que talvez não seja nada disso. Realmente é aquele pé atrás, ela tá ali, mas tá com o pé assim, ó. Não vou tirar esse pé daqui, porque se ele lá, eu volto aqui de novo, eu não vou cair, porque senão eu vou com os dois pés, eu vou cair um tombo que daí não é fácil, né? Então hoje eu creio que seja isso mesmo. Então, a partir desse momento, ela deu a mão para mim mesmo, né? Nessa conversa? Ela foi... Nessa conversa. Tá bom, tô fechado. Ela mudou realmente. Ela mudou. E eu lembro que o primeiro grande milagre que Jesus fez na vida dela, ela fumava bastante cigarro até. E, cara, nunca gostei de cigarro, então era uma coisa que atrapalhava o nosso relacionamento, sabe? Mas quanto eu bebia, pra mim tava de boa, porque eu tava com gosto do álcool, ela tava com gosto do cigarro, tava tudo certo. Mas eu não bebia mais. Jesus me curou de tudo, curou da bebida, da droga, de tudo. Então, pra mim, era difícil, né, um beijo, estar perto dela, por causa daquele cheiro do cigarro. E eu lembro que eu falei pra ela, por que você não tenta parar? E ela já tinha tentado também, e não conseguia. E eu lembro que ela fez um propósito com Deus e falou, eu vou fazer um propósito com Deus e vou parar. E realmente parou, Jesus curou ela, nunca mais ela fumou. Por muito tempo ela sentia, às vezes, vontade, mas ela conseguia ter força de, não vou. Então, esse foi o primeiro grande milagre na vida dela. Aí quando eu tava 8 meses, mais ou menos, foi em agosto, né? Nosso batizado. Sim. E aí a gente se batizou eu, Rafael, Rodrigo, Jailton, todo mundo junto, todos os amigos. Agosto de 2014. Juntos, dia 17 de agosto de 2014. O dia eu não lembro exatamente. Esses dias deu uma lembrança lá, não deu? Então, apareceu lá, né? Dia 17 de agosto. E a gente, nós todos batizamos junto, foi top demais, porque ali parecia que, né, Deus estava transformando aqueles caras em homens de Deus de verdade. Uma nova criatura. Uma nova criatura. Então passou um filme na cabeça de tudo que a gente passou no passado e que Deus estava fazendo na vida da gente. E então em agosto de 2014 a gente se batizou e a gente caminhou junto por muito tempo ali, né?
E de lá para cá, Jesus vem fazendo muita coisa. Em 2017 nasceu a minha segunda filha, que eu acho que Glória a Deus. a promessa, né, desse novo tempo é a vinda dela. Foi meio conturbado a gravidez, a gente passou muito susto. Tudo tem com Jesus é frio na barriga para testar a fé da gente mesmo. E eu lembro que quando a Yasmin nasceu, ela nasceu tão pequena que na época estava tendo muito caso de microcefalia, por causa do chikungunya, né? Daquele Zika lá. Do Zika vírus e tal. E eles colocavam como possível microcefalia se a circunferência do crânio não atingisse aumentasse tanto. Então, e o dela estava baixo. E eu lembro que era para ela, foi parto normal, geralmente em 2, 3 dias já vai embora, ou 2 dias. E eles foram mantendo ela, daí acabou o meu tempo que eu trabalhava, né, de poder acompanhar ela, então eu ia trabalhar, ficava preocupado. E eu lembro que um dia que eu estava no hospital, que estava virando plantão, e chegou, era o hospital universitário, então tem aqueles residentes, né, os médicos que estão estudando. E aí vem com um médico que já é veterano ali, que é professor delas, e eles vêm com papelada e tal, e ela falou assim, doutor, posso colocar microcefalia aqui já? A minha esposa quase desmoronou ali. E o médico chamou a atenção dela e falou, como que você vai colocar uma coisa que você não tem certeza? A gente vai fazer o teste e aí depois do teste você coloca. E foi feito o teste. Imagina como é que estava a sua cabeça. A minha cabeça estava a milhão, né? Eu já estava pedindo para Deus me dar sabedoria, estrutura para poder, né, criar ela. Eu já estava aceitando, já falei, Jesus, é assim, vamos embora. E foi feito o teste, ela não tem, graças a Deus. E aí ela saiu, mas ela tem problema de alergia, né? Você tá ligado? Não sei. Ela tem múltiplas alergias, a gente passou um bom período também com problema. Ela ainda continua com algumas alergias, mas outro dia ela fez uns exames e liberou alguns alimentos que dificultavam a alimentação dela, que é trigo, milho, coco, ela não podia nada dessas coisas. E foi muito legal o que aconteceu com ela, porque a gente ora, né? E eu falei pra ela, você vai começar a orar pela sua cura. E ela começou a orar. A Yasmin, Jesus, me cura. Ela tem quantos? 7? Tá com 3. 3? Eu tenho uma maior que vai fazer 16 e ela tá com 3. E aí ela começou a orar, Jesus, me cura da minha alergia, pra mim comer doce, pra mim comer marshmallow. Já tá curada. Sabe? Daí o dia que ela foi fazer o exame, você tem que pegar o alimento e furar a criança com o alimento para ver se dá aquela reação. Se der a reação, você já trata ali na hora. E fez e não deu. E ela foi eu não me lembro onde ela foi, que eu sei que ela falou assim, sabia que Jesus ela foi na casa da sogra da minha filha, né? Minha filha tem um namoradinho. E aí ela foi na casa da sogra da minha filha mais velha e ela falou assim, sabia que Jesus me curou? Eu posso comer pão, posso liberar. Ela falou certinho os alimentos, cara. Ele liberou trigo, liberou milho, liberou tal. E a sogra da minha filha ficou impactada com aquilo. Ela falou que Jesus curou ela. Nossa, uma criança falar isso, né? E ela crê, cara, no coração dela. E claro que foi Jesus que curou, porque até então todos os exames davam negativo, não dava. Mas você tá então você tá desde 2013 até hoje na caminhada. E eu sei que, né, eu imagino, mas que isso daí é uma luta diária, né? Eu falo sempre assim, tem que estar com fé, entregar e reconhecer que quem faz isso por você é Jesus. Você tem que reconhecer todos os dias. Você achar que eu sou forte, eu sou isso... Aí eu caio no mesmo erro do passado. Exatamente. Eu creio que por isso que a gente sabe que tudo tem um tempo certo para acontecer na vida de cada um. Então eu creio que Jesus deixou eu chegar ao meu limite e deixou eu recair de tantas maneiras para mim saber que eu não posso brincar. Então assim, caminhar, é aquilo que o rapaz me falou lá naquele dia que Deus usou a boca dele. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda, olha sempre para Jesus. E, cara, então eu tive que mudar totalmente a minha rotina, não frequentar os lugares que eu frequentava, certo?
quando eu me senti forte, fui atrás de muitos amigos meus, né, evangelizar, que eu creio que aquilo que Jesus faz na minha vida vai fazer na vida deles também, e eu oro pela vida deles, e eu creio que o tempo deles também vai chegar. É porque muitas pessoas acreditam assim, mas comigo isso não vai acontecer. Sim. Deus talvez Deus não me ame como ama ele, é porque ele dedica muito, mas você também não dedicava. Da mesma forma que essa pessoa que está lá assistindo hoje acha que ela não se dedica a Deus, que ela não tem relacionamento, que ela não tem nem tanta fé, você também não tinha. Não tinha. Eu só queria sair daquela vida e Jesus preparou. E por que Deus preparou e criou esse relacionamento? Você se entregou. É que eu falo, a pessoa tem que se entregar. Sim. Se ela estiver disposta a se entregar, de falar assim, você confia em mim, dá a mão. Para onde eu for, você vai, vou. De olho fechado. Exatamente, de olho fechado. É que eu dou sempre da piscina. Se joga. Então fecha os olhos e se joga, que vai ter alguém ali para... Eu falo da minha filha, né, que fala, filha, pula, pula, pula. E ela tem muito medo na época da pequenininha, achando que se ela pulasse na piscina ali, ela ia se afogar, que eu não ia conseguir, que eu não ia ter força para ajudar ela. Eu falava, estou dando a minha palavra, confie em mim como seu pai, que você vai pular e eu não vou deixar afundar. Sim. Eu vou estar aqui para te ajudar. Mas ela, naquela hora, é uma coisa a gente com Deus, né? Acha que ela não vai dar certo, não vai. Comigo, mas vai dar certo, cara. Vai. Claro que vai. Deus vai. Tem que perseverar, né? Porque a partir do momento que você dá esse passo em direção a Jesus, cara, o inimigo, ele se levanta, com certeza, e começa a acontecer certas situações que para testar a fé da gente mesmo, sabe? Então você tem que perseverar, você tem que acreditar que Deus realmente está ali do seu lado e que a partir de agora as suas lutas vão ser lutadas por Deus, né? Porque senão você passa a querer fazer as coisas com a por si próprio de novo. É o que eu falo. Tudo que a gente coloca o mérito pra gente, eu sou bom, eu consegui isso, eu consegui a minha empresa, eu consegui ter isso, eu consegui aquilo. Quem conseguiu a cura, aquele médico tal conseguiu a cura, não adianta você dar o mérito para isso. Você tem que ter fé em Deus. É Deus. Deus utiliza, sim, daquele médico para te dar a cura. Deus utiliza de recursos aqui para te dar um sucesso, seja ele financeiro ou não, mas que o mérito e a glória é toda dele, que eu falo sempre. Gente, reconheça isso, que só vai ter a glória, só vai ter, entendeu? E eu falo, cara, eu vejo às vezes amigos e pessoas ouvindo eu falar e só assim, vazio ali, pensando assim, nossa, acho que mas a palavra de Deus não volta vazia nunca, né? Então ela vai ficar. É uma semente, né? Ela vai ficar ali. Vai ficar, se fosse alocada ali no driver ali, e uma hora aquilo que você falou vai fazer um sentido para ela absurdo. E eu falo sempre, tudo que você fizer, eu costumo falar até isso pro Rafael, para todo mundo, tudo que você fizer na sua vida, faça como se estivesse fazendo, não faça como se estivesse, faça para Deus mesmo. Que não vai ter, igual esse projeto aqui mesmo. Esse projeto aqui, né, eu tiro um dia na semana, venho, tal, disponibilizo tudo aqui para a gente poder fazer todos aqui. Mas eu falei para o Rafael no dia que ele deu também a ideia, veio conversar comigo, né? Já tinha outras situações que Deus falou comigo, né? Veio falando, ele só veio para complementar. E eu fiquei com aquilo, eu falei assim, quando eu pensei comigo, vou fazer isso? Não vou? Eu falei, vou fazer por Deus, por Jesus. Não é pelo Rafael, não é por quem vai vir aqui, não é nada. É pela história de cada um vai contar e por ele, porque ele está falando para mim fazer isso. Então, se eu for fazer por alguém, talvez eu desista rápido. Eu não vou mais, eu não vou... exatamente, não vou mais porque... Rafael, eu vou ficar indo lá fazendo isso por você é folgado, você... Entendeu? Tô dando um exemplo assim. Vai dar atrito. Fardo, né? Agora, se eu tiver que falar que eu não vou fazer... Daí é comigo e com Deus. Deus, eu não vou fazer mais. Daí ele vai falar, por que você não vai fazer mais? Porque eu sou folgado? Porque você está achando o quê? Tá muito folgado isso. Eu venho trazer equipamento, eu venho fazer isso, aquilo. Então você está falando que eu sou folgado, que Deus é folgado. Porque se eu te falei para fazer isso, e você não está querendo fazer porque está muito pesado, está muito isso, você está querendo dizer que eu estou sendo folgado, entendeu? Então não. Então eu faço por ele. E ele não é. Porque o que ele faz na minha vida, eu estou retribuindo, nossa, não dá nem para ver o que eu estou retribuindo, é tão mínimo que é. Então eu falo sempre, faça para Deus, para Jesus Cristo e aquilo lá, para Ele, que você sempre vai fazer as coisas da melhor maneira possível. Com excelência, né? Com excelência, entendeu? Exatamente. Faça glorificando sempre a Ele. Tudo que você falou aí, muito maravilhoso, top demais. E a gente sempre quer deixar um versículo, sempre passar um versículo para as pessoas no final, né, dos nossos vídeos aqui, da pessoa que está aqui. Então, você tem algum versículo, alguma coisa que você quer deixar aí para o pessoal aí que está assistindo a gente?
Tem um versículo assim, que Deus colocou no meu coração e eu quero dividir com o pessoal que vai estar ouvindo. Ele está em Isaías 43, versículo 18. E a palavra de Deus diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo. Então esse versículo falou muito forte comigo no começo da minha conversão, porque eu ainda vivia muito preso no meu passado. E eu creio que muitas pessoas não creem que pode chegar até uma mudança de vida por tudo que ela já passou e ficam presas no passado. Então esse versículo vem dizer para quem está ouvindo que basta você crer e colocar na mão de Deus, porque Deus vai fazer tudo novo na vida de cada um que está ouvindo. Então basta acreditar em Deus. É isso aí. Cara, muito bonito. Cara, eu queria agradecer você, sua presença aqui, mais uma vez falando aí que você, né, doou o seu tempo, deixou a sua família, seus filhos para poder estar aqui. Então isso daí é muito gratificante, não só para nós aqui e para o pessoal, como para Deus, cara. Deus. Nós agradecemos demais. E, cara, eu sou muito feliz de ser seu amigo, de poder compartilhar de tudo isso daí, da sua vida, né? Porque eu sei de onde nós saímos, né? O que Deus fez nas nossas vidas. E eu sei que tudo isso é muito verdadeiro, tudo isso é muito... E cara, não tem como, né, a gente olhar e falar assim, não... Porque às vezes tem vezes, né? Isso... Qualquer um de nós aqui, aqueles que estão assistindo e pessoas até mais, vamos dizer assim, mais fortes que a gente, na fé, vamos dizer assim, numa caminhada maior, as pessoas às vezes dão uma enfraquecida, né? Mas é nessa hora que a gente tem que lembrar da onde a gente veio, o que Deus já fez, que às vezes a gente pensa assim, não, essa situação não vai dar, Deus não faz. Como não faz? O que Deus já, qualquer coisa. O nosso Deus é o Deus do impossível, então a gente não precisa se preocupar com nada, é só deixar as coisas nas mãos dele, que ele se encarrega de fazer todas as coisas, né? Basta nos entregarmos e acreditar, né? E cara, então eu agradeço demais, muito obrigado pela sua presença, acredito que as pessoas vão ser impactadas aí pelo seu testemunho, isso vai chegar, espero que isso chegue muito longe, né, Tiagão? Que toque muitas pessoas aí, em nome de Jesus, né? É exatamente isso. Eu falo sempre, testemunho, eu gosto muito de ouvir testemunho. De todo o sentido de testemunho, sabe? Porque ali mostra para muitas pessoas que não acreditam, não no meu caso, né? Mas eu gosto de testemunho por causa disso. Porque muitas pessoas que não acreditam nesse Deus, no Jesus Cristo, será? O testemunho está ali. A prova viva daquela pessoa. É lógico, às vezes a pessoa não conhece, por exemplo, uma pessoa está assistindo aqui hoje o vídeo pela internet, não te conhece, pensa, será que é verdade tudo isso que ele disse? Entendeu? A pessoa que não acredita duvida, fala, será que não sei o quê? Mas aqui não tem esse teatro que você falou, aqui teatro, o cara vai, não sei o quê, tá aqui, larguei agora. Aquele teatro aqui é uma história verdadeira, então dá para sentir, a pessoa que está ouvindo, ela sente a coisa verdadeira. Você deixou o versículo ali para as pessoas aqui, mas se tivesse que você deixar realmente ali para as pessoas que estão passando hoje, o que você passou, a pessoa que está assistindo, ela mesma está viciada em droga, o filho dela está viciado em droga, o marido, ou a esposa, né? A gente fala muitas vezes sobre o homem, mas a mulher também vicia também, né? O que você deixaria para essa pessoa? O que você falaria realmente para ela? Para essa pessoa que está agora por esse momento difícil, que está desacreditado mesmo, está pensando, nossa, eu não tenho saída. Ele teve, mas eu não tenho. Eu estou no fundo do poço, você chegou, né, você contou aqui, a pessoa às vezes pensa até em morrer, pensa, né, cometer atos que a gente não, né, eu não gosto nem de falar, mas enfim, o que você diria para essa pessoa? Diria que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aleluia. Todo aquele que crê no nome de Jesus terá a vida modificada. Como o Rafael falou, Deus é Deus do impossível. Então aquilo que a gente julga ser impossível, para Deus é um estalar de dedo. E num piscar de olhos a vida de qualquer pessoa pode ser mudada. Então a mensagem que eu deixo para quem está ouvindo é que você nunca
deve colocar no seu coração que não tem mais jeito. Você tem que colocar a sua vida diante de Deus e crer, porque Deus vai fazer a mudança na sua vida, em nome de Jesus. Amém, isso aí, amém, amém. Ó, quero agradecer também, conheci um pouco de você aqui, sua história, fiquei feliz com você aqui, nosso primeiro, né, convidado aqui, que venham outros aqui, vários, você pode voltar outro dia para debater assunto, não só contar, você vai voltar, em nome do Senhor Jesus, você vai voltar com agora eu lembrei aqui, você vai voltar sim, em nome do Senhor Jesus, com outro testemunho aí, pode ter certeza. Em nome de Jesus você vai voltar sim. Você sabe que eu estou se referindo aí. Sim. E então é isso. Mas você vai voltar aqui para a gente trocar ideia, bater papo. E muito obrigado. Também queria agradecer o convite de vocês. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui falando de Deus, falar de tudo. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse sentir honra de falar de tudo que eu fiz, das coisas erradas que eu fiz. Mas acho que é para glorificar o nome de Jesus. Então, exatamente. Porque não ficou naquilo. Jesus fez essa mudança e é isso. Eu queria agradecer de coração mesmo que essa palavra, que essa podcast possa alcançar muitas vezes, que Jesus possa encontrar corações dispostos a mudar. Amém. Essa que é a nossa intenção. Amém, amém. Então vamos orar para finalizar. Vamos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse tempo maravilhoso aqui na Tua presença, porque a Tua palavra diz que... A Tua palavra não, eu falo que a Bíblia é a Tua voz, que ela é para hoje. Então, a Tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Então, nós não temos dúvidas de que o Senhor está conosco aqui. Amém. Então, nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas vidas, as nossas saídas, as nossas entradas, que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão assistindo nesse momento, as pessoas que vão assistir, Pai, que o Senhor possa tocar o coração delas nesse exato momento, que elas sejam transformadas, que elas possam acreditar, que elas possam quebrar realmente os paradigmas de tudo que foi falado aqui, sobre drogas, sobre casamento, sobre a parte de vida financeira. Saúde. Então, que seja tudo quebrado, Pai. O nosso trabalho aqui não é mostrar aquilo que nós somos, é mostrar quem você é. Amém. Jesus. Então, nós entregamos essa noite em Tuas mãos, que o Senhor possa tocar o coração de cada pessoa que assistir esse vídeo e abençoar todas essas pessoas com saúde, com prosperidade, com amor, com paz. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos, é isso que nós agradecemos. Muito obrigado pela vida do Cagé, muito obrigado pela vida do Tiago, que também está doando o seu tempo aqui, doando as ferramentas, né? Fazendo com que isso se torne possível. E Jesus, muito obrigado pela minha vida também, muito obrigado pela família de cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Que vocês possam ter sido tocados nesse vídeo. E é isso aí, galera. Curta, compartilha, passe para o máximo de pessoas que vocês possam conseguir passar, que vocês conhecem aí, envie isso daí, porque às vezes nós enviamos tantas bobeiras o dia inteiro para amigo, para isso, para aquilo. Eu acho que essas coisas têm que ser realmente colocadas ali nas mãos de quem deve ser colocadas, passar não é essa imagem, né? Passar essa mensagem. Essa mensagem precisa ser passada para essas pessoas. Então, em nome de Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Uma grande semana para vocês. A semana que vem nós estaremos de volta, em nome de Jesus, com mais um convidado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar e te glorificar, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, galera. Vamos encerrando aqui, nosso primeiro podcast aqui. Vamos encerrando. Tudo isso que ele falou, não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever. E semana que vem estaremos de volta. Beleza? Abraço, gente. Valeu. Falou. Tchau, tchau.